E a gente fala agora de um assunto que a princípio parece distante de todos nós, mas que tem comovido tanta gente nas redes sociais que eu resolvi trazer aqui para o Fala Amanhã. A guerra na Síria, que culminou na destruição completa da cidade de Alepo, com a morte do embaixador russo por um atirador turco, lembrando da morte de civis na Síria, na situação triste das crianças que se tornaram órfãs. Uma guerra que parece estar longe de ter solução. Para a gente entender melhor esse conflito, eu convidei o historiador Darlan Campos. Bom dia, Darlan. Bom dia, Andressa. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos lá. Como tudo começou? Para as pessoas que estão em casa, para a gente entender o que acontece na Síria, qual é o conflito, a origem desse conflito? A origem do conflito sírio, ele é tão antigo quanto a própria história síria, né? Mas o atual conflito, porque ele primeiro vem de dimensões de conflitos religiosos, sunitas e xiitas, que desmembram lá do século XI e XII, né? Mas o atual conflito na Síria, ele nasce a partir de 2011, quando você tem o início de algumas manifestações, né? Em 2011 acontece um movimento chamado Primavera Árabe, que vai motivar e inspirar algumas regiões árabes do Oriente Médio e Norte da África, a população indo às ruas protestando por maior liberdade e por, especialmente, liberdade democrática, liberdades civis. E a partir disso aconteceu uma tentativa, alguns adolescentes, o fato, né, o estopim na Síria, foi alguns adolescentes que picharam um muro numa escola, foram presos e torturados pelas forças de segurança na Síria. Isso gerou uma manifestação local que foi fortemente reprimida e a partir daí nós temos o desenrolar desse conflito, que tem questões locais, regionais e internacionais envolvidos nele. Pois é, porque aí começaram a ter os refugiados se espalhando por toda a Europa, por todo o mundo, né? Principalmente na Europa, claro, né? Aqueles refugiados que a gente bem lembra, né? Que vão naqueles navios, naqueles barcos muito improvisados, que morrem durante o trajeto, né? Tem toda essa crise que se estende há muito tempo já, né? E que vai continuar, pelo que tudo indica, né? Tudo indica que sim. A ONU, ela coloca principalmente essa como o maior conflito humanitário do século XXI. Estamos falando aí de cerca de 350 mil mortos e 4,5 milhões de refugiados, ou seja, de pessoas que tiveram que se deslocar de suas residências devido ao conflito. Isso gera uma série de problemas para os países próximos, a Turquia e especialmente a União Europeia, que vai tendo que também lidar com esses refugiados que vão chegando lá. Mas é um conflito complexo, por quê? Porque você tem, inicialmente, dentro do país, uma oposição ao atual presidente, o Assad, que está no poder há 15 anos, mas o seu pai foi um ditador desde a década de 70. Então, nós estamos falando de uma família que está no poder, que está há muito tempo no poder, desde a década de 70. Dentro dele, nós temos algumas outras etnias que também buscam seu espaço. Nós temos, por exemplo, a etnia curda, os curdos, que buscam, uma etnia de cerca de 30 milhões de pessoas. Nós temos ali na fronteira com a Turquia, com a Síria e Iraque, nós temos que eles buscam a fundação de um Estado curdo. Então, eles também fazem parte desse conflito. Você tem grupos radicais como Hezbollah e Estado Islâmico que também se infiltraram e tomaram partido. Somado a isso, você tem as potências internacionais, Estados Unidos, especialmente de um lado, com o apoio da França e da Inglaterra, e do outro a Rússia com o apoio da China, que também disputam a influência daquela região, que é uma região estratégica. Nós estamos falando de uma região banhada pelo mar Mediterrâneo e que se aproxima muito ali daquela fronteira com a Europa. Então é uma zona importante do ponto de vista econômico e geopolítico disputada por grandes nações. Por isso tanta disputa, né? E como culminou na morte do embaixador russo? Nós até mostramos essa cena terrível, né? Aqui no Fala Amanhã. Como isso culminou? Inclusive o atirador falou muito das vítimas da Síria, né? Isso. Uma das características desses atentados do século XXI, especialmente por influência do Estado Islâmico, é que muitas vezes eles são lobos solitários. Então nós estamos falando de um caso no qual o atirador era um turco, de origem turca, e que trabalhava nas forças de segurança locais da capital, de Istambul. E que comete o ato manifestando o seu motivo como a questão da Síria, especialmente Alepo.
Alepo é uma cidade importantíssima na Síria, né? A segunda grande cidade depois da capital Damasco, e ela foi brutalmente atacada pelas forças pró e contra-regime. A gente tem imagens, inclusive, um vídeo que eu até compartilhei nas redes sociais, que eu achei um absurdo, assim, do atendimento às vítimas num hospital após o ataque, né, a Alepo. É impressionante, olha só a situação que ficam as crianças depois desse ataque. Até no vídeo que a gente compartilhou, diz assim, as crianças de Alepo não choram mais. Elas só assistem tudo aquilo e elas não têm mais nem reação a tudo aquilo que estão acontecendo. E são muitos órfãos, né, que perderam a família toda. As crianças ficaram ali sozinhas, né? Nós temos dois grandes problemas. Primeiro é que nós temos crimes de guerra cometidos por ambos os lados. Então as forças contra Assad cometeram crimes de guerra, ou seja, assassinatos, estupros, tortura. E também o partidário de Assad também cometeram crimes de guerra. Então ambos os lados cometeram crimes de guerra. Segundo ponto é que essas oposições normalmente se infiltram em regiões onde você tem uma maioria civil, que não está envolvida no conflito. Ou seja, fazendo com que as grandes nações, ao enviarem mísseis de longa distância ou de média distância, tenham a preocupação de ter que acertar zonas civis. Foi o que aconteceu. E como essa preocupação tem sido cada vez menor, cada vez mais zonas civis têm sido atacadas nesses mísseis teleguiados que nós chamamos, né? Bom, e por falar em ataques, né? O autor do ataque, agora mudando um pouco de lugar ali, o autor do ataque ao mercado de Natal em Berlim, na Alemanha, está foragido. Sem provas, a polícia soltou o único suspeito que havia sido preso. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado e o número de mortos subiu para 12. A luz do dia revelou a destruição em Berlim. Com o caminhão que atropelou os pedestres ainda no local do ataque, peritos colheram as últimas pistas. A chanceler Angela Merkel confirmou: foi um atentado terrorista. Mas a polícia ainda tem muitas dúvidas. O suspeito, preso ontem, um refugiado paquistanês, foi solto por falta de provas. O autor está foragido, afirmou o ministro do Interior alemão. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, mas as autoridades ainda estão cautelosas com a informação. Uma das vítimas fatais é o polonês Lucas Urban, de 37 anos, encontrado morto dentro do caminhão. O primo é o dono da empresa de transportes onde ele trabalhava. Lucas deveria fazer uma entrega em Berlim. A polícia acredita que o autor do ataque roubou o caminhão. A brasileira Brisa estava perto do mercado. Tinha muitas ambulâncias na rua, o trânsito estava parado, não tinha condições, foi tudo bloqueado. Aqui na Europa houve diferentes reações ao ataque. Autoridades de alguns países pediram para a população não se intimidar, apenas confiar na polícia. Mas em várias cidades a segurança foi reforçada, principalmente nos eventos festivos com grande aglomeração de pessoas. Em Berlim, todas as feiras de Natal ficaram fechadas nesta terça-feira. Ainda muito emocionados, os alemães voltaram a Breitscheidplatz. As velas homenagearam os que morreram nesse mesmo lugar. No portão de Brandemburgo, o principal ponto turístico da cidade, as cores da bandeira alemã e de Berlim também lembraram as vítimas. Muito triste, né? De que forma, Darlan, a gente pode dizer que esses dois conflitos, né? Na verdade, um atentado e um conflito na Síria, eles se cruzam? Os conflitos armados e terroristas do século XXI, eles estão interligados por esta crise entre o Oriente e o Ocidente. Nós estamos falando de um conflito entre tradições culturais diferentes, ou seja, a tradição cultural ocidental, capitanizada pela Europa e os Estados Unidos, e a tradição oriental, especialmente islâmica. Ou seja, o confronto entre essas ideologias, essas formas de vida e de reflexão, tem trazido uma série de atentados a esse processo. Então, na verdade, esses atentados são frutos de uma perspectiva, de uma crítica a estes grupos radicais islâmicos. Islamismo não é sinônimo de violência, mas existem grupos radicais dentro do islamismo que se aproveitam desse enfrentamento com as potências ocidentais e cometem essas atrocidades, como uma forma de punição ou de ataque a ele. Então, ele deve ser entendido nesse campo maior de crise
dessas relações Oriente-Ocidente. Pois é, e esse ataque com um caminhão, né, utilizando um caminhão, foi muito parecido com o que aconteceu na França ainda esse ano também, Sim. né? Como é que está a Europa diante de todos esses ataques durante esse ano, assim? A Europa está aterrorizada. Primeiro porque ela percebe que ela não consegue controlar a entrada dos imigrantes, até porque na zona do euro você tem a livre circulação de pessoas. Muitos daqueles que cometem os atos terroristas são pessoas que estavam radicadas há muito tempo nesses países. Então, não são pessoas que entraram agora para cometer esses então, atos. São livres de qualquer suspeita. Exatamente, no primeiro momento. Então, isso faz com que a dificuldade dos sistemas de inteligência conseguirem prever ataques como esse. Então, o que nós temos de agora para frente é uma perspectiva de aumento dessas rivalidades, com a possibilidade de novos atentados. Realmente é muito grave, né, a situação ali. E tem esperança de um final para isso tudo? Porque já são séculos aí de problemas, né? Cada vez mais a gente percebe uma dificuldade de entendimento, né? Então, isso nos coloca num prognóstico de mais dificuldades ainda a por virem, uma vez que há uma dificuldade tremenda das grandes potências ocidentais de dialogarem com estes territórios. Exatamente, então, falta diálogo de ambas as partes. Perfeito, então nós estamos falando de conflitos religiosos, étnicos e também interesses econômicos e geopolíticos por trás de todo esse emaranhado de conflitos. Nossa, é muito difícil até da gente entender, né? Imagine de explicar. É bastante complicado, né? Bom, e então assim, a Europa tem todo esse conflito aí dos atentados, esse alarme, esse alerta vermelho que a Europa tem. Por outro lado, tem os refugiados chegando, pedindo pelo amor de Deus para entrar nos países, para tentar uma vida melhor. Então, realmente, é um conflito sem muita solução prevista por aí, né? Sem muita solução e com uma extrema dificuldade de lidar com uma questão humanitária. Porque agora nós estamos falando de uma questão humanitária. Pessoas que estão fugindo de uma zona de guerra e que precisam ser acolhidos. Então, mas isso pode também ter terroristas infiltrados nesses refugiados. Então, esses países estão em questões internas. Quem liberar? Como liberar, né? Perfeito. E isso influencia, por exemplo, a eleições em diversos desses países, né? Muitos desses países tiveram eleição de uma boa sustentação de candidatos ultraconservadores contrários à imigração, exatamente devido a esses ataques terroristas que estão acontecendo. Tá certo, Darlan. Claro que a gente ficaria aqui horas discutindo esses conflitos, porque realmente são aulas e aulas que a gente precisava ter para conseguir entender e conseguir explicar todo esse conflito na Europa e também na Síria, enfim, todo esse conflito aí que a gente vê. A gente acompanha pelas redes sociais, acompanha de longe, mas é importante saber o que está acontecendo lá fora também, né? Com certeza. É um território onde o Brasil tem uma comunidade de origem árabe, e também islâmica grande, então é um conflito que, apesar de distante, ainda está perto de nós e a gente precisa ficar atento para entender esse cenário. Tá certo. Obrigada, Darlan. Obrigado. Um Feliz Natal. Para todos nós.